A vida pode ser mais leve. Privilégio para mim novamente estar aqui com você. Eu sou Hugo Richard. Você já ouviu falar em positividade tóxica? A positividade tóxica, em outras palavras, são aquelas pessoas que colocam um véu de ilusão na sua vista, no seu ponto de vista da vida. E isso não é bom. Sabemos que no momento, né, onde a gente tem aí, né, uma grande, digamos assim, propagação de informações através da tecnologia, todos nós, a maioria de nós temos rede social e às vezes várias redes sociais, queremos estar bem, sentimos uma obrigação pressionada pela mídia, pela sociedade, pelas redes sociais em estarmos bem. Quando na verdade a gente nem precisa estar bem, a gente só precisa parecer que está bem. Então, nós achamos que todo mundo que está lá nas redes sociais, que sempre aparece viajando, sorrindo, feliz, como se aquelas pessoas tivessem uma vida maravilhosa e só você e eu temos problemas. A positividade tóxica é um grande problema verdadeiro, porque é como se aquela pessoa quisesse a todo momento mentir para si mesmo, se iludindo de que tudo está bem. E isso por si só é uma questão que precisa de muita atenção. A ilusão é aquilo que não tem luz. E as pessoas se iludem. Tem pessoas que são negacionistas, não tem problema, não tem vírus, não tem assalto, não tem violência, não tem doença, não tem bactéria, as coisas vão dar certo. Você está vendo que o trem está vindo na tua direção, você está na linha, olha ele se aproximando e acha que vai ficar tudo bem. Isso é positividade tóxica. E aí nesse momento você me pergunta, mas Hugo, mas a positividade não é boa? Claro que é boa. E vou muito mais além da positividade. Eu vou falar da fé. A fé, como diz o nosso Mestre Jesus, remove montanhas. E remover essas montanhas é o nosso grande desafio. Mas aí você me pergunta, mas analisando, será que Jesus, que dizia que a fé remove montanhas, eu nunca vi nenhum relato que ele moveu qualquer montanha que seja. Realmente, não tem, até porque ele não fez isso. Mas vale lembrar, traduzindo aqui para nosso entendimento, as montanhas que Jesus removia e dizia que nós poderíamos remover através da fé, não eram as montanhas físicas, as muralhas, os montes. Eram os nossos desafios, a nossa ignorância, os nossos medos, as doenças, as mazelas, os grandes males, os conflitos no dia a dia. Essas são as grandes montanhas que muitas vezes são maiores do que as montanhas que nós avistamos visualmente. Então, eram essas montanhas que Jesus nos orientava e sugeria que nós podíamos e deveríamos remover. Por que deveríamos? Para exercitar nossa força. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Perceba que ele não disse, vós serais um dia deuses. Não. Vós sois deuses. E nós somos pequenos, minúsculos, micro-deuses. Mas nós somos deuses. Entender, nos empoderarmos, né? A partir do momento que você se empodera dessa informação, você toma posse dessa informação, você começa a criar músculo e asas para voar e conseguir aquilo que você quer. Isso não nos habilita, claro, a sermos melhores ou acharmos que somos melhores do que os nossos irmãos, nosso coleguinha do lado. Claro que não. Mas a partir do momento que nós entendemos que nós somos pequenos micro-deuses, nós despertamos para uma força gigantesca. É como, por exemplo, você vê um filhotinho de baleia, você vê que aquele filhote tão pequeno comparado à idade adulta, mas ele vai chegar à idade adulta e ele vai virar um gigante, assim como os filhotinhos dos leões, o rei da selva. Você vê um filhotinho de leão, você consegue colocar ele no braço, ele é inofensível para você, ele é inofensivo para a gente. Mas a partir do momento que aquele filhotinho tão inofensivo e pequeno e frágil, ele vai crescendo, ele vai tomando posse daquilo que de fato ele é. Uma fera, o rei da selva.
E você e eu somos filhos do Divino Criador. Então nós temos que tomar posse dessa consciência, e através da consciência nós temos acesso a essa posse de que nós somos muito importantes para toda a criação. De novo, isso não nos coloca num patamar melhor do que os nossos colegas, os nossos irmãos. Isso também não nos coloca num patamar pior. Nós temos que despertar para essa força e entender verdadeiramente que nós nascemos para ser felizes. Não aceitar uma vida mediana. Vale dizer de passagem que a vida também não se transforma num estalar de dedos. Nós temos que entender que a vida ela vai se transformando gradativamente. E as mudanças que nós buscamos, elas têm que ser feitas através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Através das nossas ações, nós vamos inspirar outras pessoas. Mas tudo isso é um processo que você e eu estamos vivendo. Mas e a positividade tóxica? Essa positividade, que é um excesso de positividade, como dissemos, a positividade ela é muito importante, mas o excesso de positividade gera um certo descontrole. E pessoas que sofrem desse mal acham que tudo vai dar certo, mesmo quando não é o caso. Quando nós temos fé, nós sabemos verdadeiramente que a vida tem seus desafios, tem suas dores e que nós vamos colocar a nossa energia, a fé com ação, para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Eu quero uma realidade, eu vou trabalhar, vou me preparar, vou lutar por ela dentro de um equilíbrio. Aqueles que se desesperam, desequilibra. Aqueles que cruzam os braços na hora da ação, também desequilibra, porque a falta é tão ruim quanto o excesso. Nós temos que buscar esse equilíbrio. Esse é um dos grandes desafios de todos nós. A motivação tóxica, ela é uma ilusão. E como já dissemos, a ilusão é aquilo que não tem luz. Aquilo que não tem luz é a ignorância. O que não tem luz é a ilusão. Mas o contrário da ilusão é a lucidez. A lucidez que traz conhecimento, harmoniza a nossa vida, traz saber, e o nosso mestre de Jesus já falava, né? A verdade vos libertará. A verdade nos liberta, e a verdade é o conhecimento. E é isso que nós temos que buscar. Pessoas que vivem navegando excessivamente nas redes sociais e que olham muito para a vida dos outros, né? Quando nós fazemos isso, nós temos a ilusão de achar que todo mundo tem uma vida maravilhosa e só você e eu temos problemas. Isso não é verdade. Nós temos que entender a nossa vida de uma forma muito mais clara, muito mais plena, para que a gente possa transformar a nossa vida. Através desse conhecimento, nós temos a oportunidade de melhorar a nossa vida. De novo, nosso mestre maior, Jesus. A verdade vos liberta. E esse conhecimento é a verdade. E a verdade está nos libertando. A partir do momento que eu começo a entender o que é tristeza, o que é depressão, o que é luto, se você perdeu algo ou alguém, perdeu alguém que você ama, é natural que você e eu passemos ou passaremos por essa dor da perda. Essa dor é como uma chuva que vai durar 1, 2, 3 horas, vai cair tempestade, vai ter raios, trovões, mas vai passar. Mas que a vida não se transforme numa frente fria que nunca passa. Essa é a diferença, por exemplo, da tristeza para a melancolia. A tristeza ela é natural e, de certa forma, clinicamente falando, ela é saudável, porque quando uma pessoa tem uma perda e ela faz de conta que nada aconteceu, isso é uma positividade tóxica. Você perdeu alguém que você ama, você faz de conta que tudo está bem? Não. Chore, lamente, busque botar para fora essas dores, essas mágoas, para que essas más águas, essas mágoas, elas saiam e dê, digamos assim, espaço para o novo, para a readaptação. Não podemos, nem devemos guardar por muito tempo essas más águas ou essas mágoas, as dores das perdas. Se está acontecendo uma coisa, por exemplo, como uma pandemia, que a gente
certa forma, ainda está passando, vamos acreditar que o pior já passou. Mas vamos acreditar que nós ainda estamos passando aí por esse processo de pandemia. É perigoso? É perigoso. Claro, eu vou acreditar e vou ter motivação para tocar a minha vida com fé, com esperança, com tranquilidade, acreditando que tudo vai ficar bem, mesmo quando o cenário se apresente diferente do que eu gostaria. Eu vou lutar o máximo possível para que a vida seja mais próxima do que aquilo que eu idealizo. Mas quando a vida tomar o controle, e de fato a vida está no controle, nós controlamos muito pouco da nossa vida. Quando nós entendemos que nós temos uma parcela de responsabilidade e uma pequena capacidade de ação, eu não vou cruzar os braços quando eu tiver que agir e não vou, digamos assim, agir descontroladamente, desesperadamente. Eu vou entrar num equilíbrio e vou agir dentro da demanda da situação e de acordo com a minha capacidade. Quando nós entendemos isso verdadeiramente, a gente percebe que quando acontecer um fato, peraí, eu fiz o que eu podia fazer, eu fiz o que estava dentro da minha capacidade, fiz, então tá tudo bem. A vida tomou as rédeas e fez o que tinha que ser feito. Nós controlamos muito pouco da nossa vida, não controlamos nem a nossa respiração. Como é que a gente quer controlar marido, esposa, filho, irmão, seja lá quem for? É claro que, como dissemos há pouco, nós temos uma força dentro de uma realidade. Mas eu não posso, por exemplo, mover uma pedra de 1 tonelada sozinho. Isso não faz sentido. Mas qual é o grande problema? Muitas vezes, mesmo essa pedra de 1 tonelada sozinho, mesmo sabendo inconscientemente que nós somos incapazes de removê-la, nós tentamos removê-la ilusoriamente. E aí está uma usina de problema. Mas e a positividade tóxica? Qual é a diferença, então, claramente, da positividade saudável? A positividade saudável é você encher o seu coração de esperança, acordar cedo e ir fazer o que você tem que fazer. Estudar, trabalhar, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar da sua vida espiritual, se alimentar bem, conversar com pessoas interessantes, participar de palestras, encontros como esse nosso aqui, que nós trocamos a todo momento, ensinamos e aprendemos, e a vida, como sempre dissemos, é uma escola. Isso é motivação. Isso é positividade. Vai dar certo, vai dar certo. Mas olha, você falou que ia acontecer assim, mas de fato não fez sol no domingo, choveu. Pois é, o imprevisto acontece e nós temos que ser adaptáveis, né, ao imprevisto ou aos imprevistos. Charles Darwin, né? Darwin foi um biólogo, né? Se não me falha a memória em inglês, posso estar enganado, mas enfim. Charles, ele tinha uma frase que eu gosto muito, que ele dizia que não são os mais, na sua teoria da evolução, né? Ele dizia que não são os mais fortes, nem os mais inteligentes que sobrevivem. Os que sobrevivem, os que mais sobrevivem, são os mais adaptáveis às mudanças. Temos que nos adaptar às mudanças. Temos que cultivar a positividade no nosso coração, mas não em excesso, porque até água em excesso vai te fazer mal. Olha que a água sempre faz muito bem, né? Nosso corpo é composto, maior parte, por água. O planeta é composto, na sua maior parte, por água. A água é o que possibilita, uma das coisas que possibilita a nossa vida aqui no planeta. Tomar água faz bem para a pele, para o sistema nervoso, para o sistema imunológico, faz bem para uma série de coisas, ou para praticamente tudo. Mas se você tentar tomar 5 litros de água no mesmo momento, eu acho que não vai te fazer bem, vai te fazer mal. E se você tentar isso muitas vezes por muitos dias, pode trazer grandes problemas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a diferença do veneno para o remédio está na dose. A diferença do remédio para o veneno está apenas na dose. Nosso papel é controlar essa dose, a dose certa. Caminhando aqui para o encerramento desse nosso bate-papo de hoje, eu quero dizer que nós temos que, sim, que viver as nossas dores, recebê-las, acolhê-las, respeitá-las, na certeza de que elas vão passar. As dores das perdas, das frustrações, elas são necessárias para a vida. Essas nuances, né, digamos assim, esses contrastes, é o que faz com que a vida tenha essa beleza que tem.
faz com que a gente tenha essa clareza, faz com que a gente perceba a vida nos momentos bons e ruins, porque se a vida fosse boa o tempo todo, por si só ela seria ruim. O Dr. Augusto Cury tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o ser humano ele é tão complexo que quando ele não tem um problema, ele cria um. Eu acho que muitas vezes nós criamos problemas imagináveis. O Mark Twain dizia que eu tive muitos problemas na minha vida, alguns deles de fato aconteceram, ou seja, muitos problemas e a maioria deles acontece no nosso mundo mental, mas cabe a cada um de nós colocarmos uma boa dose de autoconhecimento, de gerenciamento dos pensamentos, de consciência do gerenciamento dos pensamentos e, de fato, gerenciar e assim transformar a nossa vida e transformar a vida daquelas pessoas que nós amamos. Mas a positividade tóxica, ela é um excesso de positividade. O equilíbrio é o nosso grande desafio e, ao mesmo tempo, que é o nosso grande papel. Vamos sim ser positivo, acreditar que tudo vai ficar bem, mesmo quando o cenário se mostre diferente daquilo que a gente gostaria. Vamos acreditar no Divino Criador e vamos muito mais além da positividade. Não além no excesso, né? Porque aí vira positividade tóxica, né? Aquela pessoa que não tem problema, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Isso é uma ilusão, como já falamos aqui. Né? Mas vamos além da positividade, não do excesso, não em excesso, mas além falando da fé. Se nós cultivamos a fé, acreditamos no Divino Criador, né? de que Ele está no caminho, Ele está no controle, Ele está em cima, Ele está embaixo, Ele está dentro e Ele está fora, assim na terra como no céu. E Ele nos auxilia. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E Ele nos acolhe. Perdoai as nossas ofensas. E Ele espera da nossa parte também, a nossa contribuição, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação. Ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa mente, ilumina a nossa vida, nos trazendo muita clareza, paz, amor. Assim seja, agora e sempre. Amém. Eu desejo que você tenha muita clareza, muita luz na sua caminhada, no seu caminho, nas suas ideias. Entendendo que, a partir do momento que nós conhecemos essa realidade do que é a positividade, o excesso da positividade gera um problema que é a positividade tóxica, como já falamos. Quando a gente entende o que é motivação, que são os motivos que nos levam à ação, aquilo que acende a centelha, a luz, a chama dentro do nosso coração e nos leva, nos convida, nos impulsiona à ação. E o que é a ação? Quais são os motivos que te levam à ação? É ter uma vida melhor? É ajudar quem você ama? É criar seus filhos? É criar seus netos? É ajudar num projeto? Descobrindo esses motivos que nos levam à ação, nós vamos entender qual a nossa motivação, ou quais as nossas motivações. E aí nós começamos a ter os controles da nossa vida. Lembrando que ter os controles da nossa vida não significa que nós vamos conduzir a nossa vida perfeitamente como um corte preciso cirúrgico de uma máquina a laser. Não é bem assim. Mas conhecendo toda essa engrenagem, a vida passa a ficar mais leve, a vida passa a ser mais possível de gerenciar. E o gerenciamento da nossa vida nos dá uma possibilidade muito maior de termos uma vida mais plena, mais plana, mais feliz, mais alegre. Eu desejo a você paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Eu sou Hugo Richard e desejo que a gente se encontre aqui nos canais do MAP em vários outros momentos, muito em breve. Gratidão pela sua audiência e até logo. Tchau, tchau.